Prepare-se para você e sua família contraírem a variante Ômicron. E eu vou te explicar o porquê desse meu alerta nesse vídeo de uma forma muito objetiva. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E convido a você que está passando por aqui, caso goste da abordagem nossa nesse vídeo, para se inscrever no nosso canal e compartilhar os nossos vídeos que sempre tem uma base de investigação científica por trás. Pois bem, eu até fiz aqui um roteirinho a ser seguido com 4 pontos que eu vou abordar nesse vídeo para que eu possa me orientar melhor e desenvolver a linha de raciocínio que motivou o alerta no início desse vídeo, que aparentemente é chocante. Mas é o seguinte, quando a gente está preparado para o pior, a gente se mantém alerta, se mantém vigilante e adota as medidas protetivas para evitar o pior. Melhor do que você deixar a coisa frouxa, relaxada e estar se expondo à variante Ômicron, que já está no Brasil e, segundo o governo do estado de São Paulo e a prefeitura de São Paulo, já tem transmissão comunitária, ou seja, o vírus já circula entre pessoas que não trouxeram o vírus de outros países, né? Pois bem, o primeiro item que eu quero colocar aqui para vocês, para a gente fazer uma reflexão acerca desse meu alerta, é o seguinte: prepare-se para ser infectado pela variante Ômicron. No final do ano, é muito comum que as pessoas desejem confraternizar, e isso resulta inevitavelmente em aglomeração. No cenário em que a variante Ômicron já tem transmissão comunitária no Brasil, e num cenário em que essa variante se mantém extremamente transmissora em outros países, é o comportamento que a gente verifica. Eu tenho analisado gráficos da Universidade de Oxford, da Universidade Johns Hopkins, e no Reino Unido, a cada 2 dias, dobra o número de novos casos causados pela variante Ômicron. O mesmo se verifica nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos, metade dos novos casos de Covid-19 atualmente são causados pela variante Ômicron. Comportamento similar se verifica na Alemanha, na Espanha e em outros países. Então, num cenário em que a variante está transmitindo-se de forma comunitária no Brasil, as festas de final de ano, que resultam em aglomeração, são um prato cheio para ela se transmitir, se disseminar. E aí, nesse sentido, se você estiver preparado para contrair a variante Ômicron, ou seja, se você estiver alerta, vigilante, você vai participar de confraternizações com a quantidade pequena de pessoas, de preferência ao ar livre, de preferência nos momentos de maior contato, estar utilizando máscara e vacinando-se com as 2 doses, que sabidamente no intervalo de até 5 meses após a segunda dose, ainda mantém um grau de proteção razoável contra a Ômicron. Se tiver com mais de 5 meses da segunda dose, procure rapidamente um posto de saúde com seu cartão de vacinação e tome a dose de reforço, a terceira dose, que todos os estudos até agora demonstram que essa terceira dose dá uma eficácia muito maior de proteção contra a variante Ômicron. Então, estar preparado para contrair a variante Ômicron significa estar preparado para enfrentá-la, preparado para adotar as medidas de proteção necessárias a evitar essa contaminação. Por quê? Penso eu que pelo ritmo de transmissão dessa variante, pelo nível de infectividade que ela demonstra, que é muito maior do que as outras variantes, e pelo fato de que, inclusive, ela contamina pessoas que já estão vacinadas ou que tiveram Covid e curaram Covid, tá? É muito provável que boa parte das pessoas no mundo contraiam de fato a variante Ômicron, tenham a Covid-19 uma segunda, uma terceira vez. Se serve de alento, aparentemente a taxa de letalidade, o nível de agressividade dessa variante é menor do que as variantes anteriores. Até agora, por exemplo, no Reino Unido, foram detectados ou foram registradas 7 mortes pela variante Ômicron, sendo que o Reino Unido está numa escalada absurda de casos. No início da semana, 72 mil novos casos em apenas 24 horas foram registrados no Reino Unido. O recorde anterior era 50 mil novos casos em janeiro desse ano, tá? E hoje foram registrados 92 mil novos casos de Covid-19 no Reino Unido, muitos dos quais resultantes de reinfecção pela Ômicron. Então, isso demonstra o potencial de transmissão, o potencial de reinfecção
que essa variante possui. Bom, em que pese esse potencial absurdo de transmissão que ela tem, e a estimativa é que nos Estados Unidos, em janeiro, ela torne-se a variante dominante, o número de óbitos não acompanha a mesma escalada do número de casos. E a gente da imunologia tranquiliza vocês, porque é diferente quando o coronavírus surgiu em janeiro do ano passado, se espalhando pelo mundo, as pessoas não tinham resposta imune contra o coronavírus, não tinha vacina contra o coronavírus e foi relativamente natural do ponto de vista evolutivo que muita gente pegasse Covid-19, muita gente adoecesse, muita gente morresse de Covid-19. Agora a realidade do mundo qual é? As pessoas estão vacinadas, algumas pessoas que não foram vacinadas tiveram a doença e curaram a doença também têm resposta imune, algumas pessoas como eu pegaram a doença, se vacinaram e têm uma resposta imune robustecida. Então, a vida da variante Ômicron não vai ser tão fácil, ela vai se espalhar muito sim, mas ela provavelmente não vai causar Covid grave nas pessoas, porque as pessoas já têm alguma resposta imune produzida ou pela doença ou pela vacinação. Por exemplo, aqui no Brasil são 22 milhões de infectados pela Covid-19. São 160 milhões vacinados contra o coronavírus. Ou seja, mesmo se a gente sobrepor as pessoas que tiveram a doença e curaram com as pessoas que se vacinaram, nós temos aí algo em torno de 80% da população brasileira com alguma resposta imune ao coronavírus e à variante Ômicron. Portanto, a expectativa é que ela se espalhe muito sim. Ela já chegou aqui no Brasil, eu acho que por final de janeiro ela vai ter se espalhado no Brasil inteiro e nós vamos estar vivendo uma nova onda de Covid-19, mas ela não vai, se Deus quiser, causar Covid grave. Mas nós devemos estar preparados para nos expor a essa variante, porque ela é muito transmissível, e para enfrentar uma possível Covid-19 uma outra vez. É nesse sentido que eu falei esse primeiro item. Vamos aqui ao segundo item. Adote medidas protetivas, cada um fazendo a sua parte. E, gente, nós já estamos meio que cansados até de repetir as medidas protetivas, como evitar aglomerações, principalmente em espaços fechados, como utilizar máscara em espaço público, como tomar a vacina nas doses preconizadas pelos fabricantes e pela Anvisa, tomar inclusive a dose de reforço, higienizar as mãos periodicamente, são as medidas protetivas contra a Covid-19. E essas medidas dependem fundamentalmente de atitude da gente, de empatia que a gente tem, inclusive, com o próximo. Então, se você vai para um supermercado, se vai para um mercado, vai para um restaurante, utiliza máscara. Ao sentar na mesa, por exemplo, de um restaurante, você tem que retirar a máscara para se alimentar. Mas aí, você procura falar pouco, procura falar baixo. Para caso você esteja contaminado, não jogue partículas sprays com o vírus no ar e possa expor outras pessoas. Prefira espaços abertos. Se vai para um restaurante, procura um espaço aberto. Ou então, se o restaurante tem um espaço fechado, há uma medida muito bacana que você pode utilizar. Sabe qual é? Procura horários do restaurante que sejam pouco movimentados. Por exemplo, hoje eu estou fazendo aniversário de bodas de barro ou bodas de cobre, 8 anos de casamento com a minha esposa. E nós vamos sair logo mais para um jantar. Eu vou dar preferência a um restaurante que tenha um espaço aberto, vou às 6 da tarde e vou sair de lá às 19 horas, ou seja, no início do expediente com um baixo fluxo de pessoas. Eu e minha esposa estamos vacinados. E assim eu me exponho pouco e exponho pouco as pessoas. Então, cada um fazendo a sua parte, eu penso que a gente tem como vencer essa pandemia, tem como vencer a variante Ômicron. Não adianta aquele argumento, meu corpo, minhas regras, eu tomo a vacina se eu quiser. Porque se você não tomar a vacina, o que é que vai acontecer? Você pode contrair o coronavírus e espalhar para outras pessoas. Ou seja, cada pessoa que não toma vacina, na verdade, é uma fábrica de reprodução de coronavírus, é uma fábrica de surgimento de novas variantes. As novas variantes surgem a partir de pessoas que contraem o coronavírus e não têm resposta imune para barrar a sua multiplicação em seu corpo. Isso é muito egoísmo, não adote esse comportamento, tá? Outro ponto que eu acho extremamente importante é quando você for para um espaço fechado, se for necessário ir para um espaço fechado, procure passar o menor tempo possível dentro desse espaço.
Por quê? Porque se tiver muitas pessoas com Covid-19, com coronavírus falando e aquele vírus estiver no ar, quanto mais tempo você passar nesse espaço fechado, mais vírus você vai inalar. E a carga viral inicial que você vai inalar vai ser fundamental na resposta imune que o teu corpo vai ter. Se você pegar a Covid-19 uma segunda vez inalando poucos vírus, a resposta imune vai ser mais branda. Se você pegar a Covid-19 uma segunda vez inalando muito vírus, porque ficou muito tempo em um espaço fechado e inalou muitas partículas virais, você pode ter uma resposta imunológica exagerada que gere uma tempestade de citocina inflamatória muito grande no pulmão e isso pode causar em você Covid-19 grave. Então é cada um fazendo a sua parte. A terceira recomendação que eu faço nesse vídeo que eu anotei aqui é o seguinte: converse com a sua família e avalie riscos. Gente, saúde mental também é importante. Nós estamos há 2 anos nessa confusão e as pessoas ficam estressadas. Eu tenho um filho de 4 anos de idade que fica estressado dentro do apartamento. Eventualmente nós temos que sair até para fazer uma higiene mental e promover uma saúde mental na criança. E nós adultos também, nós seres humanos, somos seres sociais. Mas converse com sua família. Vamos fazer uma confraternização com tios, sobrinhos, avós, tá? Então vamos fazer o seguinte: todo mundo vacinado com as 2 doses e não vamos aglomerar muita gente no mesmo espaço. E vamos tentar encontrar um espaço aberto para minimizar os riscos de uma transmissão familiar de coronavírus. Então, converse com a sua família e avalie os riscos e os benefícios de uma confraternização de final de ano. E outro item que eu coloquei aqui é o seguinte: acredite na ciência, gente. Nós pesquisadores, nós cientistas, dedicamos uma vida à ciência. No meu caso, por exemplo, que sou até um jovem pesquisador, eu tenho 9 anos de cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado na área de microbiologia e imunologia, oriento alunos de mestrado, publico artigos sobre isso. Na minha tese de doutorado, eu submeti artigos científicos em periódicos internacionais a partir da vacina que eu desenvolvi contra uma doença causada por protozoário aqui no Brasil. E a gente tem a nossa vida pública, nós vivemos disso, é o nosso trabalho é avaliado por outros cientistas antes de ser autorizada a publicação. No mundo inteiro existem mais de 2 milhões de doutores em microbiologia, imunologia, infectologia, pediatria, que estão pesquisando doença, pesquisando Covid. Se existisse um complô mundial pelas vacinas, dos laboratórios estarem pagando, aqui eu já fui acusado de estar recebendo propina de laboratório para defender vacina. Esses 2 milhões de pesquisadores, alguns não iam se vender e outros iam denunciar esse possível acordo, esse possível complô, essa possível compra à base de propina. Então é ridículo usar esse tipo de argumento. Outra coisa, não há até hoje nenhuma prova de que vacinas possam causar dano irreversível nas pessoas. Lembrem, vacinas e medicamentos, antes de serem administrados na população, passam pela avaliação de órgãos de regulação e fiscalização, como o FDA nos Estados Unidos, a Agência Europeia de Medicamentos e a nossa Anvisa. Os técnicos avaliam de forma isenta, com base em dados científicos, aqueles produtos que estão pedindo autorização para ser administrado nas pessoas e aquilo depois é autorizado. Nenhum produto que cause reação adversa grave, nenhum produto que cause risco de morte vai ser autorizado pelo FDA, pela Agência Europeia de Medicamentos, pela Anvisa. Perceba que é uma loucura que beira a irracionalidade pessoas estarem nas redes sociais defendendo que há um complô em favor das vacinas, que os laboratórios estão ganhando muito dinheiro comprando pesquisadores. Isso é um absurdo. Isso sempre existiu, sempre existirá, porque sempre irão existir pessoas negacionistas. Felizmente, elas representam a menor parte da população, porque 99% dos brasileiros
querem tomar as vacinas e acreditam nas vacinas. Espero apenas que logo logo se resolva a questão de vacinação das crianças contra a Covid, porque eu tenho um filho de 4 anos e quero imunizá-lo. Peço, portanto, que acreditem na ciência e acreditem na palavra dos cientistas. Feito isso, um bom final de ano a todos vocês. Se vocês gostarem, compartilhe o nosso vídeo. Um forte abraço, feliz 2022.